com vocês? Como é que estão nesse momento de quarentena? Todo mundo em casa? Precisamos estar em casa para poder assim termos a segurança da nossa saúde, não é isso? Bom, por conta de tudo isso, nossos encontros agora, enquanto não é liberado para a gente se encontrar na escola, porque tá muita saudade de vocês. Mas infelizmente não podemos nos encontrar ao vivo para darmos aquele abraço bem gostoso que a gente tem costume de dar todos os dias quando nos encontramos na escola. Então, nós vamos nos encontrar através do nosso vídeo aula, certo? Então, nós vamos ver, nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos ver o assunto de encontro consonantais. Ou seja, a gente já viu, né, que o nosso alfabeto é composto por 26 letrinhas, 5 vogais mais 21 consoantes. E, sabendo disso, hoje nós vamos ver que consoantes juntas mais vogais, nós podemos descobrir novos sons. Vejam bem, eu vou pegar meu encontro e minhas consoantes e vou fazer o meu encontro utilizando a letrinha R e também a letrinha L. E com isso, eu pego as outras consoantes junto com elas e vou formar novas sílabas. Fazendo assim, não é? A minha sílaba travada ou sílabas complexas. E aí eu coloquei aqui para vocês como exemplo, porque nós temos dois tipos de encontros consonantais, que são eles os perfeitos, inseparáveis, que são aqueles que quando as consoantes se encontram, elas não podem separar quando eu vou fazer a minha separação de sílabas. E tenho aqui os imperfeitos, que são separáveis. Ou seja, são aqueles que eu tenho encontro de consoantes, mas na hora que eu for fazer a minha separação de sílabas, eles vão ficar em sílabas distintas. Ou seja, vão ficar um em uma sílaba e outro na outra, certo? Quando vocês forem realizar as atividades de vocês, se vocês não lembrarem desses pequenos detalhes, vocês pegam o vídeo, vão assistir novamente e vão tirando as suas dúvidas. Aqui eu coloquei para exemplificar a letrinha B, que é uma das consoantes, e eu fiz a junção do B com o R e do B com o L. E aí eu descobri aqui as sílabas BRA, BRÉ, BRI, BRO e BRU. Com L, o B vai ficar BLA, BLÉ, BLI, BLO e BLU. Então vejam que quando eu troquei o R pelo L, eu tive um novo som. E aí aqui eu coloquei, né, essas palavrinhas aqui já circuladas para vocês verem aqui, que aqui eu tenho encontro de consoante P com R, nessa eu tenho P com L, B com L e T com R. Nessa palavrinha aqui eu tenho a separação de sílabas, eu tenho duas sílabas, que é a sílaba pra mais a sílaba to. Quando eu pronuncio essa palavrinha prato, vejam que esse som de pra, o P e o R é pronunciado juntinho e eles não podem se separar. Porque se separar eu não vou obter o som que eu necessito para formar a palavrinha prato. Na palavra placa, também eu tenho o som de P mais L, placa. Então, eu tenho aqui plá, mas separo de K.
E o P e o L, eles têm que estarem juntos. Do mesmo jeito é a palavrinha blusa. Blusa, BL, eu não posso separar, porque senão não vou poder obter o som de blue. Vai ficar B-lu, se eu separar. Então, o som que eu quero em blusa é blue. Então, quando eu separo, eu fico blusa, né? É isso que eu vou obter na minha separação de sílaba. Quando eu tenho aqui a palavra treino, né? Eu tenho TR. Quando eu tenho o som de T mais de R, eu vou ler tra, tre, tri, tro e tru. E aqui eu tenho tre, porque a minha palavra é treino. Observe que quando eu falo tre, o T e o R são pronunciados de uma só vez, são pronunciados juntos. Então, eu não posso fazer essa separação. Ele vai ficar juntinho para me formar a sílaba tre. E aqui, quando eu separo a palavrinha treino, eu separo trei, tracinho, nó, treino. Já nos encontros consonantais imperfeitos, que são os separáveis, eu tenho aqui a palavrinha corte, advogado, apto e costa. Observem que quando eu separo essa palavrinha, corte, as consoantes, elas se separam. Por quê? Porque elas ficam em sílabas distintas. Quando eu pronuncio cor, observe que o som do R, ele ficou na primeira sílaba e o T vai para a segunda sílaba. Quando eu faço a separação, então eles têm que se separarem. E aí, o mesmo acontece com a palavrinha advogado. Na palavra advogado, eu tenho 4 sílabas. Advogado. Advogado. E aqui, quando eu faço a separação de sílaba, veja que o D se separa do V. Então, são encontros de consoantes, mas que na hora de uma separação de sílabas, eles precisam se separar para dar o som que eu preciso para formar a minha palavra. A palavra apto. Apto. Quando eu falo apto, veja que a letrinha P se separa da letrinha T. Ficam também separados em sílabas distintas, ou seja, nós estamos vendo palavras com encontros consonantais separáveis, ou seja, os imperfeitos. Costa, que é a última palavra de exemplo. Costa, eu separo S da letrinha T. Costa. Então, quando eu falo cos, automaticamente eu já incluo a consoante S na sílaba có. E quando eu falo tá, então a minha consoante T foi para outra sílaba. Então isso implica que elas vão ter que ficarem separadas. Vejam que aqui na palavra antes de separar, elas se encontram juntinhas. Veja só, estão juntinhas. Mas já que elas são separáveis, ou seja, imperfeitas, na hora que eu for separar, eu tenho que ter esse cuidado de estar observando se a minha palavrinha é separável ou se ela não é separável, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês entram em contato ou pode estar voltando vídeo, não é? E tirando essas dúvidas. Vocês terão os exercícios no livro de vocês
para vocês estarem fazendo e praticando a aula de hoje. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.